Estamos no mês da disciplina espiritual. E o que é disciplina espiritual? Da introdução aqui para vocês. A palavra disciplina significa nós termos uma prática que seja organizada e perseverante. Então a gente fala, né, você precisa ser disciplinado se você quiser ter um corpo saudável, você precisa ser disciplinado se você quiser terminar os estudos, você precisa ser disciplinado. Então, a palavra disciplina vem de práticas organizadas e perseverantes, ou seja, contínuas, né? Não adianta falar assim para mim, pastor, eu jejuei uma vez e não deu certo. Eu fui para academia uma vez só e não emagreci. Então, obrigado. Tem que ser perseverante, insistente. Isso vem de disciplina. E disciplinas espirituais são práticas intencionais para nos auxiliar no processo de santificação. O Senhor nos purifica e a santificação ela é um processo contínuo. Precisamos viver no processo de santificação. E a maturidade cristã vem de prática das disciplinas espirituais. Não é o tempo de igreja que faz você ser maduro, um cristão maduro. Você pode ter 20 anos de igreja e ainda assim ser absolutamente imaturo na fé. Você pode nascer dentro do chamado berço evangélico, dentro do cristão. Você pode ter feito o parto no altar, não importa. Se você não tiver disciplinas espirituais, você vai estar com 25, 30, 40, 45. Vai falar, eu tenho 50 anos de igreja porque eu nasci na igreja. Mas é imaturo. É criança, é bebê. Porque espiritualmente você não desenvolveu. Por quê? Porque você não teve práticas de desenvolvimento da sua fé. Práticas de desenvolvimento da sua maturidade cristã. Então o tempo de igreja não amadurece ninguém. A palavra ajuda, vai te direcionar, mas as práticas espirituais precisam ser conduzidas de forma individual e intencional. E por que isso é importante? Porque as práticas espirituais vai gerar maturidade e vai te deixar mais parecido com Jesus. Ou seja, a palavra diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos está sobre nós. E para nós desenvolvermos esse relacionamento com esse Espírito e nos tornarmos parecidos com Jesus em amor, em atos, em serviço, nós precisamos praticar essas disciplinas espirituais. E aqui, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar em 3 pontos muito importantes. Quais são? Vai nos gerar maior intimidade com Deus. Se você praticar as disciplinas espirituais, você vai ter maior intimidade com Deus, você vai reconhecer a voz, você vai entender quando é Deus falando, quando é Deus agindo. Quando você pratica as disciplinas espirituais, você vai gerar uma maior consciência espiritual, um maior desenvolvimento espiritual e maior profundidade espiritual. Ou seja, praticar as disciplinas espirituais, primeiro, vai nos gerar mais intimidade com Deus, vai nos gerar mais consciência, desenvolvimento e profundidade espiritual. E também vai nos fazer mover pelo Espírito em prol do reino. As disciplinas espirituais vão ter essas ações conosco. Eu estou tentando introduzir para vocês o assunto. Ou seja, dificilmente você vai ver alguém que tem disciplina espiritual, não ter intimidade com Deus, não se mover nos dons e não trabalhar em prol do reino. Normalmente quem não tem intimidade, quem não trabalha em prol do reino e não se manifesta nos dons, não se move é porque está falhando nas disciplinas espirituais. Tem buscado a Deus talvez pela bênção, tem vindo no culto talvez por rotina. Mas para nós desenvolvermos a intimidade com Deus é importante termos essas práticas. Elias, e quais são as disciplinas espirituais? Tem muitas, eu vou citar algumas. Essas 3 primeiras são as que vai nos levar para as demais. Jejum é uma disciplina espiritual. Oração é uma disciplina espiritual. A leitura bíblica é uma disciplina espiritual. E essas 3 vai nos mover nas demais. Quais são as demais? Participação dos cultos. Isso é uma disciplina espiritual. Nós precisamos estar no culto, porque no culto tem adoração.
no culto tem ensinamento, no culto tem a ceia, que faz parte da nossa rotina, da nossa disciplina em Deus, da nossa gratidão a Deus. Outra disciplina espiritual, a comunhão. Todo cristão precisa congregar e caminhar junto com outros irmãos. E por que é disciplina? Porque também é difícil. É difícil caminhar em comunhão. Eu pego na orelha do Tiago, ele pega no meu pé, nós puxamos o cabelo do outro, mas a gente se ama. Brincadeira. Eu e o Tiago, nós temos muita amizade, graças a Deus. Mas às vezes entre um irmão e o outro, tem uns que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis. Mas isso nos gera comunhão. Isso é disciplina. Outra disciplina espiritual, serviço. O servir na igreja, o servir o corpo, edificar os irmãos, servir a sociedade. Está aqui o sopão, isso é servir a sociedade. O serviço faz parte de uma disciplina espiritual também. Olha só, Jesus ensinando. Ora, João 13, 14 e 15. Aqui é a introdução, tá? Não fiz a leitura oficial ainda. João 13, 14 e 15. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ou seja, Jesus era um exemplo de serviço. Então, serviço também é uma disciplina espiritual. Fazer pelo outro também é uma disciplina espiritual. Qual outro, Elias? A solitude, por incrível que pareça. Não estou falando de solidão. Ai, estou sozinho, estou triste. Não, estou falando de solitude. O que é isso? Tirar um momento para você ficar sozinho com Deus. Nós tivemos exemplos, por exemplo, Moisés, quando Deus falou com Moisés da sarça ardente, ele estava sozinho. Jacó, no vale de Jaboque, quando Deus falou com ele, ele estava sozinho. Elias tirou um momento no Monte Horebe, sozinho. E Jesus constantemente se retirava para ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho um tempo, eu vou subir num monte, ficar sozinho. Vou fechar no meu quarto e ficar sozinho um dia inteiro aqui, sem celular, sem televisão, sem nada, para falar com Deus e ouvir Deus. Precisamos disso. Às vezes a gente escuta muitas vozes, muita coisa, mas a gente não para ouvir o Senhor. Então, um momento a sós com Deus faz parte da disciplina espiritual. Mas enfim, eu citei algumas, está gravado, inclusive, meus irmãos. Assistam as pregações no YouTube, tá? Conecte lá no canal, se inscreva no canal e assista as pregações. Baseado nessas disciplinas espirituais, nas próximas 3 semanas, nos próximos 3 domingos, aliás, este e mais 2, então o primeiro este, o segundo, nós vamos fazer uma série de mensagens falando sobre as 3 principais disciplinas espirituais. Põe aí, filho, na tela. A série se chama Job. O que é Job? É abreviação para jejum, oração e Bíblia. Job. Então hoje nós vamos falar sobre jejum. Vou tentar falar isso dentro do meu tempo. Semana que vem nós falaremos de oração e Bíblia. Nas quintas-feiras também vamos decorrer este assunto. Job em inglês é trabalho. E combinou muito bem. Porque o trabalho é algo que nós nos dedicamos para chegar ao resultado final. Trabalho da faculdade, a gente chama de trabalho porque a gente quer um resultado final, a formação. Trabalho é algo que a gente se dedica para um resultado final. Nós trabalhamos para no final do mês ter o resultado final. O salário. E pagar os boletos. Pagar as contas. Então, job é trabalho. Job precisa da nossa disciplina. Aliás, chegar no horário no trabalho precisa de disciplina. Fazer as coisas dentro do tempo precisa de disciplina. Da mesma forma, jejum, oração e Bíblia deve ser o nosso job. Deve ser o nosso trabalho. Para que o resultado final seja a intimidade com Deus, o crescimento espiritual e a maturidade em Cristo. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Essa é a introdução, só até meio-dia, né, pastor? Depois. Bom, na quinta-feira nós introduzimos o assunto. Nosso irmão Leandro introduziu o assunto do jejum. E hoje nós falaremos sobre o jejum. Continuaremos. Eu vou recapitular de uma forma muito breve o que o Leandro ministrou aqui. Falei com ele ontem e falei, me passa aí o esboço.
Já está pronto. Mas é para os irmãos não se perderem. Meus irmãos, é importantíssimo que os irmãos participem dos cultos de quinta-feira. É para o nosso crescimento, é uma disciplina espiritual. Nós abordamos aqui na quinta-feira assuntos que eu não vou conseguir ampliar hoje, na mesma forma, porque hoje nós vamos dar continuidade. Por isso que eu falei, Leandro, muita gente precisava ouvir o que você falou, e alguns irmãos não estavam aqui, então nós vamos recapitular isso. Jejum é a negação da comida, vem do grego nestil. Então isso é o jejum. Eu vou resumir bem breve. Nós falamos sobre jejum de comida, mas também falamos sobre abstinência de algumas coisas que são importantes também. O jejum é a comida, mas a palavra nos ensina a abster de algumas coisas. Redes sociais. Vou tirar um tempo de 1 mês sem redes sociais. Vou me abster disso. Vou tirar 2 semanas e me abster da televisão. Eu vou me abster de algumas coisas que me tiram do foco, que tiram o meu tempo para me dedicar exclusivamente ao Senhor. Isso é importante. Nós falamos sobre periodicidade de jejum. A Bíblia, ela não tem uma ordenança sobre o tempo de jejum que você tem que fazer. Na Bíblia nós temos jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, 21 dias, de 40 dias. Entendeu? Jesus jejuou 40 dias, Moisés 40 dias. Então nós temos jejum de Daniel, 21 dias, nós temos vários tipos de jejum na Bíblia. Eu estou resumindo, tá bom, meus irmãos? Vocês estão entendendo, né? Então, quais são os tipos de jejum? Nós temos o jejum total, que é sem água e sem alimento. Nós temos o jejum parcial, que é com água e sem alimento. Nós não recomendamos um jejum sem água por mais de 3 dias, por um jejum longo. Então, vou fazer um jejum de alimento de 3 dias. E façam, meus irmãos, é uma benção. Mas é bom tomar uma aguinha, tá? Então, E aí você vai do seu compromisso com Deus, nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. E aí uma coisa interessante que foi falada aqui na quinta-feira, né? Quando eu estou em jejum, eu posso falar que eu estou jejuando? Né? Depende. Porque se ninguém tivesse falado que tivesse jejuado, como a gente ia saber que Jesus jejuou? Como a gente ia saber que Moisés jejuou? Como a gente ia saber que Daniel jejuou? A questão não é não falar, a questão é o propósito pelo qual estamos falando. Entende? Quando Jesus condena os hipócritas, não é porque eles falaram, é porque a forma como eles falaram era para se gloriar. Mas nós podemos falar do nosso jejum como um testemunho. Não precisamos falar talvez do propósito, mas, por exemplo, em casa a gente se comunica. Fala, amor, eu vou fazer jejum, vamos fazer junto. Aí ela fala, amor, Deus está me falando para eu fazer um jejum, vou fazer. Então a gente se avisa por quê? Ela vai fazer um jejum, aí eu chego no outro dia, vou fazer uma surpresa para minha esposa. Vou levar café da manhã na cama. E ela se consagrou, está se consagrando. Se eu não sei. Então, depende do porquê. Eu não vou chegar no altar e falar, irmãos, eu estou em jejum. Porque eu sou crente. Eu jejum. Não, isso é soberbo. E o jejum é justamente para matar a gente. Então depende da situação. Né? Às vezes eu chego na minha mãe e às vezes vou de manhã lá. E eu gosto muito de cafezinho. Quando eu não vou tomar café, ela já sabe. Ih, está de jejum, né? Ela fala, toma um cafezinho, filho. Hoje não, mãe. Aí vem meu pai. Não, pega o cafezinho, tá quentinho, acabei de fazer. Não, pai, hoje não. Aí eu falo, Natal, não insiste que ele está de jejum. Já sabe. Tem nem como crente de manhã, não está tomando café, não está comendo, nada, está de jejum, né? Então, na quinta nós falamos um pouco sobre essas práticas do jejum. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum na Bíblia e seus efeitos. A minha pregação tinha uma estimativa de 1 hora. Isso era a introdução. E eu não vou conseguir pregar tudo. Amém? Talvez vou ver se eu posso fazer uma live essa semana e deixar gravado lá, quem sabe, falando sobre o jejum. Né? Na quinta já é outra mensagem. Então vamos lá, meus irmãos, sua leitura. Eu quero pregar no Sermão da Montanha e quero pegar 2 passagens paralelas nesse sermão. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Será que eu consigo resumir 1 hora em 20 minutos? Difícil, hein? Meu Deus do céu. Consegue, né? Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: E quando vocês orarem,
Não seja como os hipócritas. E aqui Jesus mostra como que os hipócritas fazem e como eles oram. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando orar, e aí Jesus mostra como a oração deve ser feita. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui Jesus está falando específico sobre oração, que não é o tema de hoje. O tema de hoje é jejum. E aí ele nos dá duas formas. A forma errada de fazer, que era como os hipócritas faziam. E aí ele nos mostra a forma correta de fazer. E ele nos ensina: feche no quarto, ore, vá para o secreto, tenha esse momento de solitude comigo, de individualidade comigo. Ele nos ensina. E aí, no mesmo capítulo, só que no versículo 16 e 18, Jesus fala sobre o jejum. E aí ele fala assim: quando jejuares. E aí ele mostra também como os hipócritas jejuam. Não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Então está vendo que o problema aqui não é nem questão de falar, né? É questão de mostrar para que todos vejam que eu estou jejuando. Oh, meu Deus, estou sofrendo. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. E aí ele mostra depois como deve ser feito o jejum. Quando jejuares, ponha o óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. Veja só, Jesus nos traz um paralelo muito próximo entre jejum e oração. Jesus está mostrando aqui aos seus discípulos que existe da parte dele uma expectativa que os discípulos orem. Porque Jesus não fala assim, André, Jesus não fala assim, se orar. Se der para você orar. Se der vontade de orar, Carol, Jesus não fala assim. Ele fala, quando orar. Ou seja, eu já crio uma expectativa de algo que eu espero. Se eu falo para o Luiz, Luiz, quando você for cantar, cante aquela música, tal. Ou seja, eu tenho uma expectativa de que o Luiz vai cantar. E aí eu mostro para ele algo que eu estou pedindo. Então Jesus, ele tem uma expectativa que as pessoas orem. Nós já sabemos disso, amém? A mesma palavra de expectativa que Jesus fala da oração, ele fala do jejum. E ele fala, quando jejuares. Ou seja, Cristo espera que você jejue da mesma forma que ele espera que você ore. É como se fosse uma asa de um avião. Não existe um sem o outro. Não para em pé se não estiver em conjunto. Então Jesus fala, quando você jejuar, não faça desse jeito, faça desse. E Cristo demonstra que ele existe nele uma expectativa de que os discípulos vão jejuar, de que os crentes vão fazer um período de jejum, vão se abster de alimento para gerar uma proximidade com ele. Então veja só, as palavras acerca de jejum e oração são extremamente paralelas, são da mesma, são iguais. Existe um livro chamado Diário de John Wesley. John Wesley foi um grande pregador, fundador da igreja metodista. E no Diário de John Wesley ele fala assim, estou convencido de que o cristão que entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai ter probabilidade de desviar da mesma forma que o cristão que entendeu a necessidade de orar não ora. Ou seja, se você por algum motivo não está praticando as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, você está correndo um sério perigo espiritual. A probabilidade de você cometer atrocidades espirituais, pecados extremamente prejudiciais e se desviar no meio do caminho é grande. Então corra pela tua vida e comece a colocar em prática as disciplinas espirituais. Comece a colocar em prática aquilo que Jesus espera de você. E Jesus espera que você ore, Jesus espera que você jejue. Elias, qual que é o propósito do jejum então? O jejum é para tornar minha vida mais difícil? Não. Existem vários propósitos do jejum, mas eu quero focar em um específico, que até foi citado aqui também na quinta-feira. Eu quero dar ênfase nisso, no propósito do jejum.
que é a forma apontada por Deus para nos humilharmos. O jejum é uma forma que Deus aponta para que o homem se humilhe. A maior barreira, uma das maiores barreiras que impedem que as nossas orações sejam atendidas é o orgulho. É a autossuficiência. É você se achar independente, achar que você pode fazer. E o pecado do orgulho, ele é extremamente perverso. O pecado do orgulho, ele é maligno. E ele nos afasta de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, Leandro. O orgulho, ele é tão feroz. O orgulho, ele é tão cruel, que ele conseguiu atingir o coração de um anjo de luz. A queda de Lúcifer, presta atenção, o primeiro pecado universal, o primeiro pecado cometido foi o orgulho. E o orgulho é tão cruel que ele conseguiu atingir um ser espiritual num ambiente celeste. O orgulho é tão perspicaz, Biel, que ele conseguiu atingir Lúcifer, que era um anjo, num ambiente de total adoração. Preste atenção nisso, como nós devemos guardar nosso coração. Se o orgulho foi capaz de atingir um anjo num ambiente celestial, quanto mais nós, homens, pecadores aqui na terra. Nós estamos muito propensos a achar que nós somos donos do nosso próprio nariz, que nós podemos tomar a rédea do nosso destino, que nós podemos construir a nossa própria história, e isso vem absolutamente do orgulho. E se nós não combatermos o orgulho, nós nos afastaremos de Deus e não receberemos as bênçãos que Ele tem para nós. Então o jejum, ele vai quebrar o orgulho. Ele vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. Como, Elias? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Uma coisa importante. Não é Deus quem vai te humilhar. Deus não quer chegar em você e falar, eu vou te humilhar. Não. Existe uma ordem bíblica que é humilhe-se a si mesmo. Humilhe-se a si mesmo. Livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 8 ao 11, diz assim. Olha só. Quando alguém convidar para o banquete, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, aqui são instruções de sabedoria de Jesus, mas quando for convidado, ocupe o lugar menos importante. Da forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para esse lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. E aí vem uma chave celestial. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Existe sabedoria em humilhar-se. Existe sabedoria em se humilhar a si mesmo. Quem está no fundo não tem para onde ir a não ser para frente. Quem está para baixo não tem para onde ir a não ser para cima. Então, se você mesmo se coloca de forma humilhada diante do Senhor, Ele mesmo te coloca para cima. Se você de forma automática se coloca para trás, o Senhor mesmo te empurra para frente. Vai ser visto. Ou seja, humilhar-se a si mesmo é uma forma de fazer Deus agir em prol de você. E o jejum, ele vai fazer isso. E olha só, a verdade de humilhar a si mesmo é tão profunda que se nós fizermos um paralelo entre o Lúcifer e o próprio Cristo, nós vamos ver que Lúcifer quis se exaltar, quis ser acima de Deus, e o próprio Deus o humilhou, o jogou para baixo. Mas Cristo, sendo Deus, a Bíblia diz em Filipenses que Ele não se ousou a ser igual a Deus, mas humilhando-se a si mesmo, se tornou homem, humilhando-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Mas o próprio Deus o exaltou de forma soberana. E lhe deu o nome que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Cristo, sendo Deus, não ousou ser a Deus, mas humilhando-se a si mesmo, foi exaltado por Deus e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Então, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, o Senhor o exaltará.
E Filipenses 2, 5, 9, que está escrito que eu disse, tá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se ainda mais a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Aleluia! Então, o jejum, ele vai causar uma auto-humilhação em nós. Meu Deus, preciso correr. O relógio está me angustiando aqui. Você não está com pressa não, né, gente? Nossa, não ouvi um glória. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6 diz, estou correndo, anota aí, tem que ser rápido de endereço. 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Não existe acesso a Deus com coração arrogante. Não existe acesso a Deus com coração exaltado. Só existe acesso a Deus de forma humilde, humilhando-se, prostrando-se a si mesmo. Então, Elias, e o jejum? Você está falando de humilhação. Vamos lá. Salmos. Vou fazer os meninos da comunicação trabalhar para chuchu hoje, hein? Olha lá, estão até dando risada. Salmos 138, versículo 6, diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Ou seja, está longe, já está lá, vai ficar lá mesmo. O Senhor bate o olho e fala: esse é arrogante, nem vai chegar perto de mim. Estão vendo? Agora o jejum como humilhação. Salmos 35, 13. Salmos 35, 13. Estão comigo, igreja? Amém? Estou tentando correr aqui para não perder o dia de hoje, que é de jejum. Amém? Contudo, quando estava doentes, aqui o salmista está falando, usei veste de lamento, humilhei-me como? Com jejum, e recolhi-me em oração. Põe na versão ACF, tem a versão ACF aí? Por favor. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma, presta atenção nessa leitura, com jejum, e minha oração voltava para o meu seio. Aqui o salmista fala que a alma dele se humilhava. Por que ele está falando sobre a alma? Porque a alma é o lugar onde mora a arrogância. A alma é o lugar onde mora a arrogância. A alma, ela tem 3 funções: a vontade, o intelecto e as emoções. A vontade vai dizer: eu quero, e eu vou agir de acordo com o que eu quero. O meu intelecto vai falar: eu acho isso, e eu vou agir conforme eu penso. E as minhas emoções vai falar: eu sinto isso, então eu vou agir conforme eu sinto. O que quando a gente humilha acontece? Deus nos ensina que não é o que você quer que importa, é o que Ele quer que importa. Não é o que você acha que importa, é o que Ele acha que importa. E não é o que você sente que importa, mas é o que Ele sente que é importante. Então nós começamos no jejum a entender a vontade de Deus e renunciar à nossa vontade. Nós começamos a entender o que Deus pensa e abrir mão dos nossos próprios pensamentos. Porque nós temos convicções que, se não forem quebradas pela palavra, nós vamos levar para o inferno. Porque a forma como que pensamos é a forma pela qual agimos. Então nós precisamos pensar através da palavra de Deus. E os nossos sentimentos nos levam para o inferno. Porque eu sinto, e aí eu ajo conforme eu sinto. Mas quando nos humilhamos, nós começamos a agir conforme o Senhor sente. A gente começa a sentir o que Deus sente. Eu estou sentindo que Deus quer que eu faça isso. Eu estou sentindo um abraço do Senhor hoje. Eu estou sentindo o Espírito Santo se movendo em mim hoje. Então eu paro de sentir a mim mesmo e começo a sentir o Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso estômago,
Está perto da hora do almoço. Nosso estômago não pode ser o nosso Senhor, mas nosso servo. Nós precisamos colocar o nosso corpo de forma total, como servidão ao Senhor. Isso inclui o nosso estômago. E por isso nós estamos falando de jejum. Você precisa, e até mesmo de forma saudável, mas aqui estamos falando explicitamente de forma espiritual. Você não precisa ser comandado pelo seu corpo. Então eu vou colocar o meu corpo na cruz. Vou fazer um jejum de 1 dia, de 3 dias. Se você tomar remédio com recomendação médica, é claro. A gente não pode ser prudente, mas nós precisamos humilhar a nossa alma. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu não vou ler, tá? Levítico 16, 29 ao 31, só vou citar. Está falando sobre as ordenanças da expiação, chamada como Yom Kippur. Yom Kippur era o dia do perdão, era o dia mais importante do calendário judaico. É o dia em que o sumo sacerdote ele vai entrar, vai expiar o pecado do povo. Ou seja, se esse dia não acontece, uma nação inteira está fadada a morrer. Porque a nação inteira de Israel fica sob pecado, sem perdão. Então é o dia mais importante do calendário judaico. Em Levítico, Deus fala assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Todo judeu sabe que quando a Bíblia fala humilhai-vos a si mesmo, afligi-vos a si mesmo, ele está falando de jejum. Ele está falando de humilhar-se. Então, nós, nos tempos de hoje, precisamos nos humilhar. O perdão dos pecados não vinha do povo, mas para receber o perdão, olha só, no versículo 31, põe 31 para mim, filho, por favor. Ele fala assim, ó: é um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Na versão NVI está: quando vocês se humilharão. Ou seja, o perdão não vem do jejum. O perdão não vem do jejum. O perdão vem de Deus. Amém? Mas o Senhor manda nos humilharmos para alcançarmos. É igual hoje. Nós não perdoamos a nós mesmos. Nós somos perdoados pela graça. Ela vem única e exclusivamente de Jesus. Mas, para nos relacionarmos com aquele que nos salvou, precisamos humilharmos a nós mesmos. Através de jejum. Exemplos na Bíblia de jejum. No livro de Esdras. Vocês me dão mais alguns minutinhos? Acabou de dar 12:00, é isso? Não quero preocupar vocês, mas já vamos terminar. Estão comigo? Amém? Então amém. Então estou à vontade. No livro de Esdras, nos conta uma história. E Esdras recebeu uma tarefa de levar o povo da Babilônia. Presta atenção, o povo tinha sido exilado na Babilônia. E Esdras recebeu uma tarefa de levar uma parte do povo de volta para Jerusalém. Nesse meio do caminho, o Esdras falou para o rei assim: olha, eu não quero soldado, eu não quero homens de guerra, eu não quero ninguém. O Senhor nos guardará. Guarda essa frase: o Senhor nos guardará. Só que no meio do caminho tinha assassinos, ladrões e inimigos do povo de Israel. Então o que Esdras fez? Eu não posso voltar para o rei e falar que eu estou em perigo. Não posso voltar para o rei e falar: agora eu estou com medo. Esdras proclamou um jejum. Isso está no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Só o 23, eu já li o contexto, diz assim: por isso jejuamos. Pode pôr no 23. Apregoei ali um jejum, no 21, ele fala: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, ele não precisou de proteção humana, porque ele tinha a proteção divina, e essa proteção divina veio através do jejum. Se nós quisermos, neste mundo, fazer uma jornada segura para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa, nós precisamos colocar essa segurança para a nossa casa através do jejum.
Isso está na Bíblia. Isso está afirmado pela palavra. Nós temos dois tipos de forma de batalhar. A forma carnal, pelo nosso braço. Qual que era a forma carnal de Esdras? Beleza, rei. Ó, vou ter soldado, vou ter guerreiro, vou de boa. Se alguém me atacar, nós reage. Beleza. Não, rei. Não vou agir de forma carnal. Eu vou agir de forma espiritual. Eu vou consagrar o povo, nós vamos fazer um jejum, nós vamos sair daqui e vamos chegar lá em segurança. E o Senhor se moveu pelas nossas orações. Mas antes de orar teve um jejum. Orou em jejum, clamou em jejum. Estão entendendo a importância disso? Ou seja, se nós quisermos ter uma vida de segurança, nós precisamos ter jejum. Jejum como forma de arrependimento, a Bíblia nos ensina e nos mostra. Na história de Elias tinha um rei chamado Acabe. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. E Acabe se desviou dos caminhos do Senhor. E com isso, por causa da sua esposa, ele colocou idolatria no povo de Israel. Estão entendendo o contexto? Amém? E Deus fala para o profeta Elias assim. 1 Reis capítulo 21, 22, 29. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nabate. Pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, os cães comerão as aves do céu, se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras. Está certa a leitura aí? Então, acho que eu estou no 26, por aí. É que eu só deixei o texto aqui. 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as vestes, cobriu a sua carne de saco. O que ele fez? Lê comigo. Jejuou. E fazia em saco, e jazia em saco, e andava mansamente. O próximo, 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, 29. Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho, trarei este mal sobre sua casa. Existia uma promessa sobre Acabe. Você vai morrer por causa do seu pecado. Ele se humilhou em jejum, por arrependimento. E o Senhor o perdoou. Está com culpa? Jejue. Está arrependido? Jejue. Quer sentir o perdão de Deus? Jejue. Para que a sua alma sinta o conforto do céu. Acabe. E Acabe, a Bíblia fala que não teve um rei pior que Acabe. Você não é pior que Acabe, pelo amor de Deus. Eu espero que não. Em nome de Jesus. Se o Senhor perdoou ele no jejum, consagre sua vida. Existe consagração, existe jejum de consagração e jejum de arrependimento. O jejum de consagração é para eu não pecar. E o jejum de arrependimento é porque eu pequei. Então, se você não quer pecar, se consagre, faça jejum. Se você pecou, se arrependa, faça jejum. Estão comigo? Ainda como jejum em forma de arrependimento, no livro de Jonas, existe uma cidade chamada Nínive. E o Senhor queria perdoar essa cidade. Levantou Jonas para ir lá pregar para essa cidade. Quando viu a profecia, quando Jonas pregou, a palavra diz em Jonas capítulo 3, versículo 5, que os ninivitas creram em Deus. Jonas capítulo 3, versículo 5. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o quê? Um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. A Bíblia fala que até os animais jejuaram. No próximo versículo ele fala isso. Ou seja, às vezes,
Deixa eu falar, né? É uma coisa do nosso jejum, mas eu vou falar. Às vezes a gente está em jejum em casa, aí a gente nem desce para a cozinha. Nem desce. Aí o cachorro fica... Aí você já fala, o Luke tá com fome, a gente não desceu, não colocou... Vai fazer jejum também. Vai fazer jejum também. Aí eu falo sempre assim, ó, lá em Nínive o pessoal, os bichos tudo jejuavam lá, ó. E também a palavra chegou a Nínive, levantou, cadê onde fala aqui, ó. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem, animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não coma nem beba. Cubra-se de pano de saco, homens e animais. Mas olha só, uma cidade inteira em arrependimento teve mais 100 anos de sobrevivência. Porque depois Nínive acabou sendo destruída, mas demorou 100. Aquela geração não. Aquela geração que jejuou, aquele povo que se consagrou, aquele povo que se arrependeu, Deus retirou deles a maldição que viria sobre eles, porque eles se arrependeram em jejum. Olha os efeitos, amados. Não é o jejum que é poderoso, é Deus que faz através do jejum. O poder está em Deus, amém? Jejum como forma de livramento. Já estou terminando. Deus, eu estou precisando de um livramento. Deus, estou perseguido, estou sendo perseguido, estão se levantando contra mim. O que eu faço? Jejue. Jejue por essa causa. A Bíblia diz no livro de Esther que Naamã, um homem que não gostava dos judeus, convenceu o rei de fazer um decreto. E nesse decreto estava que aonde houvesse um judeu, presta atenção, o decreto desse rei era ainda pior do que Hitler. Porque Hitler foi malvado demais e matou muitos judeus, milhões. Mas ainda alguns conseguiram sobreviver, graças a Deus, a promessa de Deus. Deus guardou o povo de Israel. Mas esse decreto era, aonde houver um judeu, que ele seja exterminado. Cabra ruim. Esther estava morando no palácio do rei. Ela era esposa do rei e o rei não sabia que ela era judia. Então Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão, que era primo de Esther, fala: será que não foi por isso que Deus te colocou onde te colocou? Será que não foi por isso que Deus te colocou exatamente neste lugar? Vai falar com o rei. Vai falar com o rei. Ela falou: mas eu não posso chegar no rei sem me apresentar, sem ser chamada. Era uma cultura dos persas. A mulher do rei só podia ir até o rei se o rei chamasse. E o que ela fez? Apregou-e um jejum. Aonde tiver um israelita, aonde tiver um judeu, que ele jejue, para que o Senhor nos dê livramento. Assim foi, eles jejuaram. Esther chegou até o rei, falou: rei, preciso falar com você, ó, tá tendo perseguição aí. Só que o rei já tinha chancelado, e ele não podia, de acordo com os persas, voltar a uma lei que já tinha sido carimbada pelo rei. O que ele fez? Vou fazer um novo decreto então. Agora, porque os judeus não poderiam se defender. E aí o novo decreto é: agora os judeus vão poder se defender. Façam lanças, espadas, escudos e se defendam. E aí, quem tentava matar um judeu, morria. Deus deu livramento para um povo. Presta atenção. Eu não estou falando uma pessoa. Eu não estou falando uma família. Eu estou falando uma nação. Hoje, Israel existe por causa de jejum. Hoje, uma nação está de pé por causa de um jejum feito há centenas de anos atrás. Milhares de anos atrás. Milhares não. Porque milhares é... Milhares, né? Passou de 1000 é milhares, né? Então tá. Então, há milhares de anos atrás uma nação existe. Quanto mais Deus pode fazer por você e por sua casa? Quantos livramentos Deus pode fazer por você quando você jejua? Deus, estou sendo perseguido, Deus, vou jejuar. Vou resolver isso no jejum. E Deus deu livramento, a nação de Israel foi salva. Até hoje, os judeus celebram esse livramento com uma festa chamada festa de Purim. Anualmente, na festa judaica, uma festa bíblica, foi declarado
que todos os anos eles tinham que fazer uma festa, que é a festa do Purim. E todo ano, até hoje, os israelitas celebram a data que o Senhor livrou a nação de Israel. Graças ao quê? Jejum. Agora imagina, e se não tivesse feito? E se não tivesse obedecido? Porque às vezes está pensando assim, mas um monte de coisa na minha vida já foi resolvido sem jejum. Mas e se você tivesse feito? Não seria mais fácil, talvez? Não seria melhor? O Senhor não agiria por você de uma forma sobrenatural? Olhe para as coisas que estão acontecendo. Será que estaria acontecendo se você tivesse cumprido as disciplinas espirituais, começando pelo jejum? Será que essa perseguição viria? Será? Não dá para mudar o passado, mas dá para mudar o futuro. Jejuando hoje, se consagrando agora, fazendo jejum. Amém? E no Novo Testamento, Elias, eu estou pulando um monte de coisa aqui, mas estou tentando trazer o foco da mensagem. E no Novo Testamento, Elias, vou falar de Paulo, um jejum individual e um jejum coletivo no Novo Testamento. Eu falei sobre um jejum individual e um jejum coletivo no Antigo Testamento, jejum de Acabe e jejum de Nínive, jejum de Israel. Agora eu vou falar sobre o jejum de Paulo. Paulo nos dá uma lista de como aprovou a si mesmo no ministério de Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 6, e diz assim: pelo contrário, versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Desculpa, meninos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas. E aí ele dá uma lista de como se encontrar como ministro de Deus. Em muita perseverança, sofrimento, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. Quero ser um ministro do Senhor, eu vou jejuar. Quero ser usado por Deus, vou jejuar. Como que vou provar o ministério? No jejum, nos trabalhos. E aí depois ele fala o seguinte: uma série de acontecimentos, porque estão falando assim para Paulo: é sério que você é homem de Deus mesmo? E aí ele fala: lógico que eu sou. Olha só. Se são eles servos de Cristo, 2 Coríntios capítulo 11, eu, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui exposto e encarcerado muitas vezes, fui açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes. E aí do versículo 23, 2 Coríntios 11, 23, até o versículo 27, ele dá uma lista de coisas que aconteceram com ele, Paulo. E aí no versículo 27 ele fala o seguinte: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e aí eu quero chegar, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Passei fome e sede, e em jejum muitas vezes. Veja que Paulo, ele separa as duas situações. Fome e sede é uma coisa. Porque na fome e na sede, Paulo não tinha o que comer. Fome é quando eu não tenho o que comer, e por isso eu não como. Jejum é quando eu tenho, mas eu abro mão. Paulo separa. Estou com fome, estou de jejum. Não. Está com fome? Vem cá para a assistência social. Nós vamos fazer uma cesta para você. E você não vai passar fome em nome de Jesus. Se você não tem o que comer em casa, fala para a gente vai ajudar. Agora, quando tiver, faça jejum. Ele separa essa situação. Fome é uma coisa, passar fome é uma coisa. Jejum é você ter a possibilidade de, e ainda assim abrir mão. Um hambúrguer, uma pizza, uma lasanha, falar isso, meio-dia, é para quebrar qualquer jejum, né? Então, meus irmãos, deixa eu correr aqui para a conclusão. Conclusão. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo, quem conhece esse versículo? Se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Aqui são 7 passos. 4 passos do homem, para que Deus realize 3 passos. Qual que é o passo do homem? Primeiro, se humilhar. Como que nós vamos nos humilhar? Em jejum. Eu quero te desafiar a essa semana que está entrando, você fazer um jejum. Amém? Quero desafiar essa igreja a nessa semana tirar pelo menos um dia de jejum. Você escolhe o período e o dia da semana. Escolhe se você vai fazer um dia inteiro, da meia-noite à meia-noite, se vai fazer da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite às 3 da tarde, da meia-noite até quando você conseguir. Acordei, vou fazer jejum até a hora que Deus deixar, que o estômago também. Aí você vai brigar contra o estômago para fazer mais um pouquinho. Mas essa semana, bora fazer um jejum, igreja? Estão comigo nessa? Vamos fazer um jejum juntos? Seu compromisso não é comigo, é com Deus, amém? Vamos jejuar. Uma vez eu estava jejuando com um colega meu, e ele não tinha o hábito de jejuar. E aí ele fez um jejum. E aí, no outro dia, a gente estava conversando e ele falou: Elias, ontem eu sofri muito com o jejum. Sofri muito. Porque eu passei na frente do restaurante e senti o cheiro. Fui na minha tia, tinha café. Sofri muito. E aí eu vi que o meu estômago me fez mal. Porque ele queria que eu comesse. Eu olhei para ele e disse: você me fez mal. Então eu vou fazer jejum de novo, porque eu vou te vencer. Aí no outro dia ele também estava de jejum. Vença. Então, vença. Vamos fazer um jejum essa semana. Então, primeiro passo, se humilhar. Segundo, orar. Então, por que eu me humilho? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta de Deus. Porque eu oro. Não é. Deus não diz. Espera aí que eu anotei aqui uma frase. Mas a frase está incompleta. Mas eu sei como que é a frase. Deus diz assim sobre oração: não é orar só por um tempo. Não é orar só para ter uma resposta. É orar até me encontrar. É orar em todo tempo. A Bíblia fala orar sem cessar. Ou seja, eu estou andando, estou orando. Estou trabalhando, estou orando. É estar em oração. Qual que é o outro passo? Buscar minha face. Ou seja, experimentar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Se converter. Ou seja, é muito difícil eu me converter se eu não colocar em prática as disciplinas espirituais. Esses são os passos dos homens. E qual que é o passo de Deus? Se eu me humilho, se eu oro, se eu busco, se eu me converto, Deus ouve, Deus perdoa e Deus cura. Amém? Amém, igreja? Então essa foi a introdução da nossa série. Pulei algumas coisas aqui, mas eu acredito que a mensagem tenha ficado muito clara para essa semana. O Leandro pregou aqui na quinta-feira também. Então nós estamos convertidos e convencidos a fazer jejum. Amém? Quem vai fazer jejum essa semana? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e orar por essa palavra?